Oi, pessoal, tudo bom? A partir da aula de hoje, a gente vai estudar frações. Então, para iniciar, eu quero revisar com vocês alguns conceitos que vocês já viram no ano passado. Então, olhem só. Para que servem as frações? Está perguntando esse rapaz. E aqui nós temos uma resposta. Um dos usos da fração é para representar as partes em relação ao todo. Como vocês sabem, a fração ela é um número, mas não é um número inteiro, como nós estávamos estudando até então, né? Números inteiros, né? São 1, 2, 10, 20, 40, 100, 1000. A fração, ela é um número também, mas ela representa a parte de um inteiro, a parte de um todo. Então, para ficar um pouco mais simples, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olhem só, eu tenho aqui uma barra de chocolate e essa barra é o meu inteiro, tá? O meu todo. Essa barra, ela está dividida em 24 partes iguais, que são esses quadradinhos aqui, tá? Se eu disser para vocês que eu vou comer 3 partes desse chocolate, como eu posso representar isso que eu acabei de falar para vocês em forma de fração? Então, aqui eu tenho a resposta. Como eu comentei, o chocolate ele foi dividido em 24 partes iguais, né? Então, 24 ele vai embaixo do traço. E eu disse que eu iria comer 3 partes desse chocolate. Então, 3 é a parte que eu estou considerando desse todo, dessa minha barra toda. Então, eu represento assim: 3 é o número de partes que eu vou comer desse chocolate e 24 é o total de partes que a minha barra foi dividida, ok? Muito importante para esse conteúdo de frações é a gente saber que o número que está em cima do traço, nós devemos chamá-lo de numerador. E o número que vai embaixo do traço, nós chamamos de denominador. Essa fração aqui, nós podemos também representá-la em forma de desenho. E aqui eu tenho um exemplo, tá? Um inteiro, esse círculo, né, o meu inteiro, dividido em 3 partes iguais, porque o meu denominador é 3, e eu pintei 2 partes desse inteiro, porque 2 é a minha parte considerada. E sempre a gente vai representar dessa forma, dividindo pelo denominador. Então, eu dividi o meu inteiro em 3 e pintei 2. Pintei o número que está no numerador, tá? E aqui, então, nós temos um pouquinho mais sobre representação de fração. O número que fica em cima do traço indica quantas partes do inteiro foram consideradas. E o número que fica embaixo do traço indica quantas partes o todo foi dividido. Essa tira aqui é o meu inteiro. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o meu inteiro foi dividido em 6 partes. E eu pintei, eu estou considerando 2 destas 6 partes. Então, eu vou representar na forma numérica essa fração dessa forma. 2 partes pintadas em cima do traço, número 2, e 6 partes em que o meu inteiro foi dividido. Então, o meu denominador
O número que vai embaixo do traço é 6, tá? E é importante que só olhando para a representação da fração eu já saiba fazer a leitura dessa fração, tá? Eu olho para essa fração e eu sei que o numerador é 2 e o meu denominador é 6, ok? E aqui eu tenho outros exemplos de representações de frações. Este primeiro exemplo, eu tenho um inteiro dividido em duas partes, sendo que uma parte está pintada. Então, a minha fração eu represento dessa forma. Uma parte pintada, onde o meu inteiro foi dividido em duas partes iguais. No meu segundo exemplo, eu tenho uma parte pintada de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Próximo exemplo, eu tenho duas partes pintadas de um inteiro que foi dividido em 6 partes iguais. E o quarto exemplo, eu tenho 8 partes em que o meu inteiro foi dividido e eu pintei 5 pedacinhos, 5 partes das 8, ok? Nesse slide, nós temos aqui 4 retângulos, né? Mas é importante que vocês saibam que o meu inteiro ele pode ser representado por diversas formas geométricas, diversas figuras. Eu posso representar o meu inteiro através de círculo, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo, ele pode ser uma estrela, pode ser um triângulo, tá? A forma que eu quiser, desde que as partes deste inteiro sejam todas do mesmo tamanho, tá? Observem que eu sempre dividi o meu inteiro em partes iguais. E isso é importante quando a gente vai representar a nossa fração, ok? E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é sobre a leitura das frações. O numerador da minha fração, que é o número que vai em cima do traço, eu sempre leio o número normalmente, como ele aparece ali, né? O 1 eu leio 1, o 2 eu leio 2, o 3 eu leio 3 e assim por diante. 4, 5, 6, 7, 8, tá? E assim por diante. Agora, o denominador, que é o número que aparece embaixo do traço, nesse eu preciso ter um pouco mais de atenção, porque a leitura dele é um pouquinho diferente. Olhem só. Quando o meu denominador é o 2, eu leio meio. Quando o meu denominador é 3, eu leio terço. Quando o meu denominador é 4, eu leio quarto. E segue quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E eu tenho aqui alguns exemplos para a gente fazer a leitura juntos e já irmos praticando esse conteúdo aqui, ok? Então, essa fração aqui, eu tenho o número 1 em cima do traço, então o 1 é o meu numerador e o 2 está embaixo do traço, é o meu denominador. Eu leio 1, né? E o 2 eu leio meio, então eu vou ler 1 meio, essa fração. A próxima, eu leio 3 quintos. E a próxima fração, eu leio 2 sétimos, ok? Nós temos também alguns casos especiais, como, por exemplo, o 10, eu leio décimo, o 100 eu leio centésimo e o 1000 eu leio milésimo. Olhem os exemplos aqui embaixo.
Essa fração eu leio 4 décimos. Esta eu leio 7 centésimos. E essa eu leio 9 milésimos. E os outros números? Quando eu tenho o denominador 11, 12, 13 ou qualquer outro número diferente desses que eu acabei de ver, como a gente faz a leitura desses? Muito simples. Quando então o meu denominador for maior que 10, eu leio o número acompanhado da palavra avos. E avos significa partes iguais. Então, olhem aqui o primeiro exemplo. O número de cima do traço, que é o numerador, né? Eu sempre leio ele normal, tá? Em todos os casos. Então, aqui eu vou ler 15 avos. É só acrescentar o avos no final, tá? Esse próximo número, 3,45 avos. E o terceiro exemplo, 19,28 avos. Bem simples assim. Então, a prof vai pedir para vocês copiarem parte desses slides no caderno de vocês, tá? Coloquem lá o título, coloquem lá um exemplo de fração, né? Com a representação, os termos, como a gente chama, quem é o numerador, quem é o denominador, os quadros da leitura das frações, é importante que vocês também tenham esse registro no caderno para auxiliar vocês no momento das atividades, tá? Quero que vocês façam isso então, estudem bastante esse conteúdo, porque é só o início do que a gente vai ver sobre frações e é importante que vocês tenham esses fundamentos bem claros para poderem estudar sobre tudo aquilo que a gente vai ver ainda sobre essa matéria, tá bom? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida, mandem mensagem para a prof, tá? Um abraço!